Olá, turma! Aqui é a professora Ana Lourdes. Vamos corrigir a atividade da semana anterior e vou explicar para vocês o conteúdo dessa semana. Continuando aí com a parte de geometria, tá? Nessa parte de demonstração, como eu havia falado, acredito que vocês tenham tido um pouquinho de dificuldade porque vocês não viram alguns trechos, alguns conteúdos que vocês precisariam. Mas eu fiz o vídeo, né, explicando mais ou menos o que vocês iam precisar e eu espero que vocês tenham conseguido. Se não conseguiu, vamos ver agora o que foi que ficou. Ó, qual dos segmentos é maior, a B ou CD? A gente observa, né, se a gente traçar aqui, vocês vão ver que eles têm a mesma medida. Então, qual deles é maior? Nenhum, pois eles são congruentes, né? Nenhum, eles são congruentes. Vejam que pela nossa visão, né, se a gente olhar e não analisar direito, esse que está, né, virado, com essa setinha virada, dá a impressão que é maior, né? Justamente por conta disso, a forma como ele foi desenhado. Na segunda é para vocês dizerem qual é o falso e qual é o verdadeiro, né? Qual é o silogismo. Então vocês percebem, ó, na letra A, toda estrela brilha com luz própria, nenhum planeta brilha com luz própria, logo nenhum planeta é estrela. Então isso é verdadeiro, porque o planeta ele não brilha, ele não tem luz própria, né? Então ele não é estrela. Agora observe a letra B, olha essa hipótese. Todos os galos são aves, algumas aves são patos. Aí ele conclui que os patos são galos. Está correto? Não, né? Isso é falso. E aí no 3 é para vocês identificarem a hipótese e a tese. Eu vou só grifar. Onde é que está a minha hipótese aqui? Um número é múltiplo de 3 e 5. Essa aqui é a hipótese. E qual é a minha tese? Esse número é múltiplo de 15. Então, esse aqui é a minha tese. Tá? Esse aqui é a mesma coisa. A letra B. Se uma altura de um triângulo é bissetriz, então esse triângulo é isósceles. Qual é a minha tese? Uma altura de um triângulo é bissetriz. Ó, uma altura de triângulo é bissetriz. Isso aqui é a minha hipótese. E onde é que eu quero chegar? Que esse triângulo é isósceles. É a minha tese. O outro, se duas retas cortadas por uma transversal são paralelas, então elas determinam ângulos alternos e internos de mesma medida. Então, qual é a minha hipótese? Duas retas cortadas por uma reta transversal são paralelas. Essa é a minha hipótese. E qual é a minha tese? Elas determinam ângulos internos de mesma medida. Elas aí que se referem a essas retas, tá? Para não ficar com duplo sentido, vocês podem colocar essas retas determinam ângulos internos de mesma medida. E aqui é para vocês verificarem as sentenças que são verdadeiras ou falsas e dar um exemplo, né? Justificando o fato. Ó, se um triângulo é isósceles, eles têm dois lados congruentes e um de medida diferente. Então, veja que isso é falso, porque eu tenho um triângulo isósceles que também é equilátero, né? Então, falso, esse triângulo, o triângulo pode ser equilátero, pode ser equilátero. Se um triângulo é retângulo, então ele não pode ser equilátero, tá? É verdadeira. Se um triângulo é equilátero, então as bissetrizes de dois ângulos internos determinam apenas ângulos agudos. É falsa. As bissetrizes, elas formam um ângulo de 120 graus, tá? As bissetrizes formam ângulos de 120 graus. E agora vem a parte de demonstração. Eu já deixei aqui um pouquinho escrito para vocês verem que eu vou repetir basicamente essa parte aí, tá? Então, ó, considere os triângulos. Quais são os triângulos que eu vou considerar?
eu vou considerar os triângulos ABC, ABC, e vou considerar os triângulos também DEC, né? DEC. Começa aqui, ó. Veja que o A é correspondente ao D, o B com o E, por isso que eu vou nessa sequência, e o C é comum dos dois. O que é que nós temos por hipótese? Veja que por hipótese, o que é me dado na figura? Nós temos na hipótese que o ângulo B é igual ao ângulo E, né? O ângulo B é congruente ao ângulo E. Então, eu tenho isso aqui no problema, ó, o B é igual a E. O que é que eu tenho mais? E eu tenho que... olha os lados também, BC e CE. BC é congruente também a CE, né? Olha aqui, um tracinho aqui e um tracinho aqui. Então, o que é que eu posso observar? Veja que com duas medidas só, eu não posso determinar que esse triângulo ele é congruente, porque eu preciso provar que a C é congruente a CD. Essa é a minha tese, eu tenho que chegar aqui. Então, veja o que é que a gente pode observar? Nós vimos que esses dois ângulos aqui, eles são OPV. E se eles são OPV, eles têm a mesma medida. Então, o que eu vou colocar? Veja que ACB é congruente a DCE, é congruente a DCE. Por que eles são congruentes? Pois são OPV, ou seja, ângulos opostos pelo vértice. Então, se eles são OPV, o que eu posso concluir, então? Eu tenho um ângulo, tenho um lado e tenho um ângulo. Logo, vírgula, os triângulos dados, eu não vou repetir não. Os triângulos dados, quais são os triângulos dados? ABC e DEC. Os triângulos dados são congruentes. Se os triângulos dados são congruentes, qualquer lado dele é congruente, né? É congruente. E, portanto, eu tenho o quê? Que a C é congruente a CD, que é onde eu queria chegar. Pronto, ó, eu provei aqui a minha tese. Eu falei para vocês que em matemática a gente faz, né? Quando termina a demonstração, a gente faz um quadradinho dizendo aí, né? Que a gente concluiu a demonstração. Nesse caso aqui, nós temos aqui mais dois triângulos, tá? Eu pulei a letra B, a letra A letra B tá aqui. Depois eu volto na C. Nessa letra B, o que nós temos aqui? Considere esses dois triângulos. Quais são os triângulos que eu tenho aqui? Eu tenho o triângulo ABC, e o triângulo EDC, né? Pela ordem, esse é lá. E o triângulo EDC. Pronto. O que nós temos por hipótese? O que eu observo aí na figura? Na figura, eu observo que a B é congruente, ó, a B é congruente a DE, né? Ou ED, tanto faz aí. Nesse caso aqui, tanto faz. E o que eu tenho mais? Que o B é congruente, o ângulo B é congruente com o ângulo D. Tá, eu tenho duas medidas de novo. E o que eu posso ver aqui? Mais uma vez, esses ângulos são APV. Ó, mais uma vez, eles são APV. Então, veja que ACB é congruente a ECD. Por que eles são congruentes? Pois são OPV, tá? Ângulos opostos pelo vértice. Logo, vírgula, os triângulos dados, eu não vou repetir os triângulos, são congruentes. Se os triângulos são congruentes, se os triângulos são congruentes, qualquer lado deles são congruentes. Portanto, vírgula, AC é congruente a CE.
Pronto, eu fecho. Opa, deixa eu voltar na qual que ficou, a letra C. Então, aqui eu tenho mais 2 triângulos na letra C. Então, eu tenho o triângulo de novo ABC. Vou começar pelo A, né? Eu tenho o triângulo ABC e eu tenho o triângulo DBC, né? Seguindo a mesma ordem, ó. O A começou daqui, então esse aqui também vou começar daqui, DBC. Pronto. O que é que nós temos por hipótese? Veja que coloca até aqui, ó. O que é que nós temos por hipótese? Que BA é congruente a BD e tenho que AC é congruente a DC. Eu tenho 2 lados congruentes. E o que é que a gente observa nesse triângulo? Veja que eles compartilham o mesmo lado. Esse lado aqui é compartilhado por ambos. Então, o que é que eu falo? Que BC, que é um dos lados de um triângulo, é congruente ao outro que também compartilha esse lado. Ou seja, lado comum, tá? Lado comum. Logo, os triângulos dados são congruentes. Eu não coloquei o caso nos outros dois. São congruentes pelo caso lado, lado, lado. E, portanto, qualquer ângulo, qualquer lado vai ser congruente. O ângulo A é congruente ao ângulo D, que é onde eu queria chegar. Nesse caso aqui, da letra A, eu coloquei aqui, mas eu esqueci de pôr aqui, ó. São congruentes pelo caso ALA, né? Ângulo, lado, ângulo. E na letra B, também não. Também eu tinha lado, ângulo e ângulo oposto. Então, são congruentes pelo caso, o caso aqui é lado, ângulo e ângulo oposto, tá? Na letra D, eu tenho, de novo, mais 2 triângulos, ABC e DBC, começando da mesma forma. Ó, o A começa aqui, então eu vou começar aqui. O que é que nós temos por hipótese? Ó, na minha hipótese aqui, eu tenho que AB, ele é congruente a DB. O que é que eu tenho mais? Que o ângulo B1 e B1 é congruente a B2. Ok? Veja que eles compartilham também o mesmo lado. Ele tem um lado comum, que é o BC também. Veja que BC é congruente a BC, que é o lado comum. Então, o que que vocês observam? Né? Logo, os triângulos dados são congruentes pelo caso. Qual é o caso nesse aqui? Eu tenho um lado, tenho um ângulo e tenho um lado, né? Pelo caso, lado, ângulo, lado. E, portanto, a gente conclui que qualquer medida, viu, é congruente. E, portanto, a C, que é onde eu queria chegar, é congruente a DC. Tá? Tá aqui, ó, a minha tese. No sexto, eu tenho de novo mais 2 triângulos e a gente vai seguir da mesma forma. Então, eu tenho também o triângulo ABC e o triângulo DCB, seguindo a ordem aí. Por hipótese, o que nós temos por hipótese? Observem na imagem, e aqui também dá, né? Aqui tá falando que as retas são paralelas, e eu tenho que esses dois aqui. Por hipótese, nós temos B1, vou colocar logo, que é congruente a C1, B2, que é congruente a C2. E qual é a minha outra hipótese?
E tenho também que AB é paralela a CD, tá? AB é paralela a CD. Ou seja, a reta R e S são paralelas. Retas R e S é paralela. Veja que, eu vou colocar assim, veja que de AB paralela a CD, temos o quê? Que os ângulos aí, os ângulos alternos, eles vão ter... não vou precisar nem de ângulo alternos, né, gente? Porque eles estão compartilhando aqui a mesma medida. Eu pensei que eu ia ter que usar aqui os ângulos alternos, mas eu não preciso nem usar essa hipótese aqui. Eles têm um lado em comum. Acho que foi só para confundir um pouquinho. Veja que eu tenho que BC também é congruente a BC, que é o lado comum, né? Eles possuem aí um lado comum. Logo, pelo caso, qual é o caso? Eu tenho um ângulo, tenho um lado e tenho um ângulo, né? Pelo caso, lado, ângulo, lado, os triângulos dados, triângulos dados são congruentes. São congruentes e, portanto, AC, que é essa medida aqui, é congruente a BD. AC é congruente a BD. Prontinho. Dá para eu provar também através das retas paralelas, porque aí eu vou provar que esse ângulo, tá, vai ser congruente a esse ângulo aqui. Mas dessa forma aí fica mais fácil. O sétimo, letra A, nós temos o triângulo AMC, né? Os triângulos. Eu quero, aqui tá dando, aqui é a minha hipótese, aqui é a minha tese, é onde eu tenho que chegar. Então eu tenho o triângulo AMC e eu tenho o triângulo BMD, tá? Tenho esses dois triângulos, e BMD. O que é que nós temos por hipótese aí? Eu tenho que AM é congruente a AMB, desculpa, e eu tenho que AC é paralela a BD. Agora sim, eu tenho que usar os meus conhecimentos lá das retas paralelas. Então, veja o seguinte, essas duas aqui são paralelas, ó. Eu tenho aqui essa reta e essa são paralelas. Tenho que AM, esse pedaço aqui, é congruente a AMB, esse pedaço aqui. Então, como essas retas, elas são paralelas, o que que eu vou concluir? Que eu tenho esse ângulo aqui, o ângulo A, vai ser igual ao ângulo B. Eles vão ter a mesma medida, tá? Então, eu vou colocar, ou pode ser esse também. Eu posso ter esse também, ó. C congruente a D. Eles também são congruentes, tá bom? Que eles estão aqui dos lados opostos. Então, veja que vamos colocar o C, ou C e A também, eu teria lado, ângulo e ângulo oposto, né? Mas esses dois aqui também são iguais, ó, são ângulos OPV. Então, vamos considerar aqui, veja que o ângulo C é congruente ao D, porque alternos, se vocês consideraram o outro também tá certo, tá? Alternos internos. Eu vejo que eles estão do lado de dentro em relação às paralelas, alternos internos. E eu tenho também A, eu vou botar o outro, né? Vamos fazer diferente. Eu tenho A igual ao B.
Eles também são alternos internos, tá? Um de um lado do outro. Alternos internos. Então, o que que eu tenho aqui? Eu tenho lado, ângulo e ângulo oposto. Logo, vírgula, pelo caso, lado, ângulo e ângulo oposto, os triângulos dados são congruentes. São congruentes. E, portanto, o que que nós temos? E, portanto, eu posso concluir que qualquer medida entre eles correspondentes é congruente, tá? BD, correspondente. Então, aqui eu tenho outro triângulo, que é o triângulo ABD e CBD. E eu tenho aqui a minha hipótese. AB é paralela a CD e AB é congruente a CD. Eu já tenho esses dois lados congruentes. Então, veja o seguinte, considere os triângulos ABD e CBD. Pronto, e CBD. O que que nós temos? AB, nós temos a hipótese que AB é paralela a CD e temos também que AB é congruente a CD, tá? Eu quero provar que o ângulo A é igual ao ângulo C. Eu quero provar que esse ângulo é igual a esse. Ele só vai ser igual se os triângulos forem congruentes. Então, veja o seguinte. Se AB é paralela a CD, AB, ó, isso aqui é uma reta aqui, ó. AB paralela a CD, certo? Então, a diagonal, essa diagonal aqui, BD, ela é uma transversal. E ela vai determinar aqui dois ângulos alternos, ó. Esse, ou esse e aquele lá em cima. Tanto faz, tá? Então, o que que nós temos aqui? Que esse ângulo aqui vai ser igual a esse. Então, nós já temos um lado, temos um ângulo. Ó, veja que o ângulo B Ixi, agora aqui eu vou ter que... Peraí. Eu vou ter que escrever todo, porque eu tenho um ângulo B duas vezes, aqui e aqui. Vamos lá. Veja que ABD, eu tenho que colocar todos os vértices agora. ABD é congruente a CDB. CDB. Por quê? Porque eles são alternos internos. Alternos internos, tá? Eles são alternos internos. E o que é que eu tenho? Eu tenho um lado em comum aí. O BD é lado comum. E BD é congruente a BD. Por quê? Porque ele é lado comum. Lado comum. Então, o que é que a gente conclui? Logo, qual é o caso? Eu tenho um lado, tenho um ângulo e tenho um lado. Então, logo, pelo caso, lado, ângulo, lado, os triângulos dados são congruentes, e, portanto, o que eu queria provar? Que o ângulo A correspondente ao ângulo C são congruentes. Prontinho. Finalizando essas demonstrações, a gente entra no conteúdo dessa semana, que são as propriedades. São um pouquinho mais fácil do que o outro. Então, vamos ver. Primeira propriedade. Em todo triângulo isósceles, os ângulos da base são congruentes. Como é que a gente prova isso? A minha hipótese é que a B ela é congruente a C. Por quê? Todo triângulo isósceles ele tem que ter dois lados, pelo menos dois lados iguais. Então, a B ela é congruente a C. E onde é que eu quero chegar? Eu quero provar que os ângulos da base são iguais. Esse ângulo é igual a esse. Então, traçando aqui uma construção auxiliar, traçando a bissetriz, o que que nós temos? Nós dividimos aqui, quando a gente traça a bissetriz, lembra que a gente divide o ângulo em dois ângulos iguais. Então, o que que eu tenho aqui?
que M é igual a N, certo? E aí, o que eu tenho? Que eu tenho que AD é o lado comum desses dois triângulos, de ABD e de ACB. Então, o que nós temos aqui? Eu tenho um lado, tenho um ângulo e tenho um lado. Então, pelo caso lado, ângulo e lado, esses dois triângulos, eles são congruentes. E se eles são congruentes, lógico que o ângulo B, ele vai ter a mesma medida do ângulo C, ou seja, eles vão ser congruentes. Então, eu estou provando para vocês que o ângulo da base de um triângulo isósceles, eles são iguais, tá? Então, vamos ver aqui alguns exemplos, ó. Aqui eu tenho 55 e aqui eu tenho x. Qual vai ser a medida de x? Se esse triângulo é isósceles, veja que esse lado é igual a esse, então ele é isósceles, significa que se esse é 55, esse aqui também vai ser 55, tá? No triângulo isósceles aqui, no caso, a base vai ser sempre o lado diferente. Então, esse é 55, esse é 55. Então, qual é o valor de x? Então, ó, em um triângulo, a soma dos ângulos internos dá 180 graus. Então, eu tenho x mais 55 mais 55 igual a 180. Então, o valor de x vai ser 180 menos 55 mais 55 dá 110, menos 110. Então, o valor de x, 70, tá? Se vocês quiserem, vocês podem ir direto. X é igual a 180 menos 55 mais 155, que é 110, tá? Posso fazer direto, sem problema. Na segunda propriedade, ela me diz que em todo triângulo isósceles, a altura, a mediana e a bissetriz relativa à base coincidem. A gente já viu isso em uns problemas anteriores, né? A gente só não fez provar. Então, o que nós temos por hipótese? Em um triângulo retângulo, eu tenho que esse lado é igual a esse, tá vendo? E eu tenho um lado em comum, e veja que BM é congruente a MC, porque eu tracei aqui a mediana, tá? Então, traçando a mediana, eu tenho também que esse lado é congruente a esse, tá? E minha tese é provar que AM é bissetriz e AM é altura. Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho aqui a minha hipótese, tá? AB é congruente a C, eu já sei porque ele é isósceles. Eu tenho também que BM é congruente a MC, porque AM é a bissetriz, então ela divide esse aqui em dois segmentos iguais. E eu ainda tenho que AM é o lado comum, igual eu já falei para vocês. Então, com isso, eu tenho que esses dois triângulos, pelo caso lado, ângulo, lado, eles são congruentes. Como eu disse, se eles são congruentes, as medidas aqui elas vão ser iguais. Ó, eu tenho que M1 aqui vai ser congruente a M2 e eu tenho que esse aqui também, A1, vai ser congruente a A2, tá? E aí eu estou provando que ela é a bissetriz, tá? E no caso, como M1 e M2 eles são iguais e eles formam um ângulo de 180 graus, então 180 dividido para 2 dá 90. Então, cada um desses aqui mede 90. Se eles medem 90, então eu tenho a altura. Aí eu estou provando que é mediana, que é bissetriz e que é a altura. Na terceira propriedade, e essa 3 aqui é a propriedade de um triângulo qualquer, então serve para qualquer triângulo isso aqui, tá? A medida do ângulo externo de um triângulo é igual à soma das medidas dos ângulos internos não adjacentes. Então, ó, aqui eu tenho um ângulo externo x. A medida de x vai ser a soma dos ângulos internos não adjacentes. Não adjacente significa que não estão no mesmo vértice. Então, aqui o x está no vértice B. Então, os ângulos internos têm que estar no C e no A. Então, a minha hipótese é o quê? É que x é um ângulo externo não adjacentes a A e C. E a minha tese é que a medida de A mais a medida de C dê igual à medida de x. Então, ó, no triângulo nós temos, o que nós temos? Que a medida de x mais a medida de B, olha aqui, ó,
a medida de x mais a medida de b dá 180. Se eu pegar esse mais esse, dá 180, tá? Pois eles são adjacentes suplementares. Essa medida toda aqui dá 180. A medida, se eu pegar a medida de A, de B e de C, tem que dar 180. A medida de A, de B e de C tem que dar 180, tá? Porque a soma dos ângulos internos em um triângulo é 180. Então, o que que nós temos? Se eu pegar a medida de x mais a medida de b, vai ser igual a medida de A mais a medida de B mais a medida de C. Então, aqui eu posso cancelar a medida de B. E aí eu tenho o quê? Que a medida de x vai ser igual a medida de A mais a medida de B. Quem é x? O ângulo externo. E A e B, os ângulos internos não adjacentes. Então, mais uma vez, a soma desses dois ângulos aqui, gente, ó. Deixa eu caçar Deixa eu mudar aqui para um vermelho. Ó, a medida desses dois aqui é o ângulo B, tá? Se eu somar o ângulo B mais o ângulo X, eles vão dar 180 graus, tá? Se eu pegar aqui também o A mais o C, ó, o ângulo interno A mais o ângulo interno C mais o ângulo interno B, ou seja, A mais B mais C, também dá 180. Então, se aqui dá 180 e aqui dá 180, eu posso igualar. Ou seja, eu posso falar que a medida de B mais a medida de x é igual à medida de A mais a medida de B mais a medida de C. E aqui eu tenho, ó, desse lado eu tenho B e desse lado eu tenho B. Então, se eu cortar o B, então quem sobra que x é igual a A mais C. Ou seja, eu estou provando que esse ângulo externo é igual à medida dos dois ângulos internos, não adjacentes. Então, aqui nós temos um exemplo. Aqui eu tenho x e aqui eu tenho 54,82. Então, x é o ângulo externo e esses dois são os internos no adjacente. Então, basta somar. A medida de x vai ser 82 mais 54, que vai dar 136, tá? Nesse aqui eu já tenho expressão. Aqui eu tenho 110, que é o ângulo externo, e os ângulos internos eu tenho 2x mais 20 e 3x menos 10. Então, aqui eu tenho uma equação, que é igual a 110. Então, eu tenho 2x mais 3x, deixo no primeiro membro só quem tem x e passo para o segundo quem não tem. Então, aqui eu tenho mais 20, passa subtraindo. Eu tenho menos 10, passa somando. Então, o que que eu fiquei? 5x igual a 100. Então, 5x, aí o 5 ele passa dividindo, tá? Então, 100 dividido para 5 que dá 20. Pronto. Né? Então, a medida de x é 20 graus. Se eu pegar aqui, ó, 3 vezes 20 menos 10 dá 50. Se eu pegar 2 vezes 20 mais 20 dá 60. 60 mais 50, 110. E a outra propriedade de um triângulo qualquer é a seguinte: se dois lados de um triângulo são desiguais, né, se dois lados são diferentes, então ao maior lado opõe-se o ângulo de maior medida. Ao maior lado opõe o ângulo de maior medida. Aqui está uma demonstração onde é feita uma construção auxiliar. Aqui é de B até D, tá? Onde nós marcamos aí essa construção. De tal forma que AD é congruente a B, ou seja, é um triângulo isósceles. Se é um triângulo isósceles, então o que eu tenho? Que a medida de B1 é igual à medida de D2, tá? Então, o que acontece? A medida de D1, ela é maior do que a medida de C, tá? A medida de D1 é maior que a medida de C, pela propriedade do ângulo externo, tá? Porque esse aqui seria o ângulo externo de C e desse outro Bzinho aqui, ó. Vou botar um B2 aqui. Então, esse aqui seria maior. A medida de B1 também é maior do que a medida de C, pela mesma questão aí, né? Substituindo D1 e B1. A medida de B é maior que a medida de B1. A medida do ângulo B todo é maior do que a medida do B1. Então, o que eu tenho? Que a medida de B é maior que a medida do ângulo C, a medida de B é maior que a medida de B1 e a B1 é maior do que a medida de C, tá? E aí a gente prova, né, que esse maior lado, BC, ele vai se opor ao maior ângulo, que vai ser o ângulo A.
Aqui nós temos alguns exemplos onde ele fala assim, no triângulo MNP, que nós temos o ângulo M maior que o ângulo N. O ângulo M, ele é maior que o ângulo N. E aí, que relação existe entre NP e MP? Então, veja só, se esse ângulo é maior, então significa que ele está se opondo ao maior lado. Então, qual é a relação que eu posso estabelecer? Que NP, essa medida aqui, ela é maior que MP, tá? Se esse é o maior dos ângulos, então significa que esse é o maior dos lados. Na letra B, nós temos a mesma coisa. Nesse triângulo aqui, eu tenho que PQ é maior que QR. Então, qual é a relação que vai existir entre esses ângulos aqui? Entre o ângulo R e o ângulo P, tá? É diferente, e o ângulo P. Então, se PQ é o maior lado, esse é o maior lado, então significa que esse vai ser o maior ângulo do triângulo, tá? O maior lado se opõe ao maior ângulo. E com isso eu tenho o quê? Então, qual a relação que eu estabeleço? Que como PQ é maior do que QR, significa que a medida do ângulo R vai ser maior também do que a medida do ângulo P, tá? O maior lado se opõe ao maior ângulo. E aí vocês vão responder as atividades com base nessas propriedades, tá? Essa aqui mesmo, essa primeira, da até o 15, são as propriedades do triângulo isósceles, tá? Vocês vão usar aí em todas elas as propriedades dos triângulos isósceles. E na 19, 20 são as propriedades, 20, 21 e 22 são as propriedades aplicadas a qualquer triângulo, tá? Bons estudos e até a nossa próxima semana.